bem fixe. A gente vai tentar fazer o vídeo da nossa forma, não é? Ai, isso é lindo. Ai, bem. Bem, olá mamãs, eu sou a Inês, do Finalmente Banal. Venho fazer um vídeo um pouco mais... Um pouco diferente do registro que tenho feito nos últimos tempos, ou nos últimos vídeos que fiz. Este vídeo será mais explicativo e talvez um abraço para as mães que estão grávidas. Eu venho-vos falar sobre a minha gravidez, sobre a minha experiência enquanto mãe de gêmeos. Espero que se sintam abraçadas ao longo deste vídeo. Eu quero que saibam que nenhuma de vós está sozinha, que nenhuma de vocês está a passar por este processo que é gerar duas vidas. Há quem consiga gerar mais e parabéns, porque é realmente uma tarefa árdua e é uma mudança muito drástica no corpo de uma mulher. Portanto, vou começar pelo início, vou começar no dia em que descobri que estava grávida. Eu notei que alguma coisa não estava normal no meu corpo. Eu sempre fui completamente uma pessoa sem qualquer tipo de maminhas e principalmente quando treinava muito e corria muito, não é? Corrida faz secar ainda mais o peito. Secar a gordura no geral do corpo, portanto, gordura nas maminhas também era inexistente. Eu vestia um 32 e de um dia para o outro as minhas maminhas tiveram umas dores horríveis e eu nunca tive sintomas do período nenhum, naquela questão do TPM. Eu nunca tive nem aumento das maminhas, nem dor, nada, zero. E doeu-me imenso. Então eu no dia 23 de dezembro de 2019 eu fiz o teste, pronto, e descobri que estava grávida. E no dia 29 de dezembro eu disse ao meu marido: prepara-te que são dois. E ele: é pá, tu estás maluco. Não vais ver, são dois. E eram dois, no dia 24 de janeiro. Eu tive a confirmação de que eram dois, e eram dois, pronto. A pessoa sabia que eram dois. Porquê? Eu tive um par de calças que vestia habitualmente e de uma semana para a outra, sem eu ter mudado rigorosamente nada na minha vida, eu continuava a treinar as 7 vezes por semana, continuava a minha alimentação super normal. E as calças não me apertaram na cintura, ou pelo menos apertaram e ficaram apertadas, pronto, se assim faz sentido. Portanto, eu descobri que eram dois no dia 24 de janeiro. Eu estava de 10 semanas quando descobri que eram dois, e às 10 semanas o meu marido não conseguiu guardar segredo, o que me deixou um bocadinho irritada, porque eu queria o segredo até às 12 semanas, assim manda a lei, não é? E eu ainda não tinha feito nenhuma ecografia morfológica, e eu não queria contar, pronto, mas eu vivo com um desbocado cá em casa, ele é um autêntico desbocado, ele desbocou-se, ele foi à lista telefónica dele, telefonou a todas as pessoas, até pessoas que nem sequer eram chegadas, só para vocês terem ideia. Portanto, toda a gente passou a saber. Espero que após esta minha gravidez e quando eu voltar a engravidar, que ele tenha essa consciência que não se conta quando a mulher não quer ou não se sente preparada. Eu não queria contar, eu queria esperar, mas pronto. Pronto, ele entretanto contou, eu tinha a primeira ecografia marcada, em vez das 12 semanas eu tinha a ecografia marcada para as 13. Então imaginem o que é eu ir toda feliz à ecografia, não é? Porque ia saber. E na primeira ecografia dos meus filhos, as notícias não foram nada boas. Os meus filhotes apresentavam no pescoço umas bolsas linfáticas que não deviam de lá existir, ambos, ou seja, tanto um como o outro. E um deles, o Manel, pronto, o gêmeo 2, tinha a translucência da nuca aumentada, pronto. Para quem não sabe, a translucência da nuca aumentada é uma medida que costuma estar presente em muitas patologias, nomeadamente o síndrome de Down, pronto, trissomia 21, entre outras trissomias, não só essas, ou outras patologias, não necessariamente essas. Pronto. A médica que me estava a acompanhar na altura, isto junto a uma perda de sangue, ou seja, eu estava a perder sangue. Porquê? Também foi visto nessa ecografia que eu tinha um descolamento de um dos sacos gestacionais de 60%, ou seja, um dos meus bebés estava a querer sair do meu corpo e eu estava a perder sangue por isso.
A médica que me estava a acompanhar na altura simplesmente disse-me que seria uma bênção se eu abortasse, porque era o meu corpo a expelir o feto. Isto eram sintomas do meu corpo a expelir o feto, porque os meus fetos podiam não estar bem. Portanto, isto na primeira ecografia dos meus bebés, o meu mundo simplesmente caiu, ok? Eu fiquei ali sem chão, sem teto, sem mar, sem nada. Eu simplesmente apetecia morrer ali. Eu já não apetecia viver um único dia da minha vida, porque a expectativa... Atenção, isto não foi de todo por meu namorado ter contado que íamos ser pais e eu ter que ir contar às pessoas, mas isso é uma parte que deixa as pessoas melindradas, porque tu vais, imaginemos que eu tinha perdido estes meus bebés e eu ia chegar ao pé das pessoas que tinha contado e elas iam me perguntar, então como é que está a correr a gravidez? E o meu mundo ia cair, porque eu ia dizer mais, pela 50ª vez, eu tinha perdido os meus bebés. Portanto, isto é uma dor que eu acho que tem que ser respeitada. Portanto, maridos em casa, não façam como o meu. Esperem pelo avalo, porque as coisas podem correr mal após as 12 semanas, atenção. Mas esperem até a mulher se sentir confiante nesta gravidez, que queira partilhar com as outras pessoas, porque a dor da perda, ou a iminência da perda, é uma dor que é inexplicável, ok? Eu não passei pela perda dos meus filhos, mas acreditem que a minha gravidez foi tudo menos calma e mães que perderam os bebés, eu apoio-vos a 100% na vossa dor, porque eu percebo e entendo que deve ser a pior dor do mundo perder um filho. Mesmo um filho que ainda não tenha nascido. Eu sou mãe a partir do momento que fiz xixi para o pau e deu positivo. Portanto, para mim está o assunto arrumado. Após essas 13 semanas e após este diagnóstico péssimo desta médica, eu não me contentei com esta decisão quase decisiva desta médica em como eu ia perder os meus bebés. E então eu mudei de hospital e fui para Alfredo da Costa, e na Alfredo da Costa fizeram-me novamente uma ecografia em que se viu totalmente aquilo que eles tinham visto no outro hospital, mas não mandaram logo o pano branco assim ao chão, não disseram puf, vais acabar, o teu mundo vai acabar. Disseram vamos ter calma, vamos esperar, vamos ver a evolução, vamos ver como é que corre. Eu tenho uma amiga que o trabalho dela é enfermeira, pronto, e ela trabalha muito à base também de ecografias de grávidas na clínica onde ela trabalha, e ela própria me aconselhou a ser seguida por esta médica, pronto, e foi então esta médica que me fez este diagnóstico, este segundo diagnóstico. Eu passei a ser seguida na Alfredo da Costa e posso-vos dizer que fiz ecografias quinzenais, muitas vezes semanais, e estive de repouso absoluto logo às 3 semanas. Eu fiquei completamente colada ao sofá, quase durante toda a minha gravidez. E então, às 13 semanas, eu fui fazer outra ecografia na Alfredo da Costa e fui encaminhada para fazer uma amniocentese. Uma amniocentese, para quem não sabe, é um exame invasivo à nossa barriga. No meu caso, como os meus bebés tinham 2 bolsas diferentes e a mesma placenta, eu ia fazer o exame às 2 bolsas, ou seja, eu ia retirar um bocadinho de líquido amniótico dos 2 bebés, das 2 bolsas, para ser... ou seja, ia ser picada 2 vezes na minha barriga. Eu vou-vos explicar. Eu fiz a amniocentese às 20 semanas. Posso-vos garantir que no dia em que eu fiz a amniocentese, eu chorei tanto, porque aquilo não é pela dor em si, porque eu acho que a dor, uma mulher quando está grávida, ou pelo menos eu acho que suportava até ser atropelada desde que nada acontecesse aos meus filhos. A questão é, nós protegemos a nossa barriga como se ela fosse um templo, porque ela está a guardar aquilo que para nós é mais precioso. Portanto, nós estamos a proteger a nossa barriga, não queremos nem que o ar lhe toque, pomos cremes, cantamos para a nossa barriga. Tipo, é a nossa barriga, são os nossos bebés que estão lá dentro, e do nada vem uma pessoa que nos é completamente estranha e espeta-nos uma agulha na barriga. No meu caso, espetaram-me 2 para tirar líquido. Ou seja, aquilo estava a milímetros do nosso bebê e nós pensamos... Que brutalidade! Eu sei que isto é feito, eu sei que há anos que existe, eu sei que foi feito por uma ótima profissional, não tive qualquer razão de queixa.
Sabemos que quando há um exame destes feito, o nosso útero é mexido, o nosso bebê o nosso bebê em parte não é mexido, mas o líquido onde estava o nosso bebê é mexido. Portanto, há riscos associados a este procedimento. É um procedimento muito invasivo na nossa... É quase como se estivessem a tocar na nossa propriedade privada. Não sei se me faço entender. Eu senti-me de arrastos, pronto. E após a minha sentença tive mais 48 horas imóvel, deitada na cama, em que a minha família jantou comigo, meteram uma mesinha aqui no quarto e jantávamos em conjuntos aqui. Dizer que desde as 13 semanas até às 22 semanas, que foi quando eu recebi o resultado da amniocentese, eu não tenho uma única fotografia da minha barriga. Não tenho uma única fotografia da minha barriga porque até no dia em que eu fiz a amniocentese eu tive que assinar um papel em como os resultados poderiam demorar da amniocentese e eu tinha que interromper a minha gravidez às 32 semanas. Isto era um termo de responsabilidade e às 32 semanas já se fazem funerais de bebés. Portanto, eu tive até às 22 semanas sem saber, aliás, completamente, 22 semanas, eu não sei se as pessoas têm noção, mas são quase 5 meses, ou são 5 meses, e são 5 meses que nós estamos a amar 2 bebés que existem dentro de nós, e ao final, para no final nos dizerem que eu podia vir a perder os meus filhos, que podia alguma coisa não estar bem com eles, que tudo. E então eu tive 22 semanas a preparar-me para receber os meus filhos, para depois talvez os perder. E isto... Ninguém prepara uma mãe que na realidade quer ser mãe para isto. Pronto. Foi muito... Foi duro. É muito duro. Quando chegou o resultado da amniocentese, foi a primeira fotografia que eu publiquei da minha barriga no meu Instagram. Foi às 22 semanas, num terreno que nós possuímos. Eu estava orgulhosamente grávida. Pela primeira vez foi como se eu tivesse respirado de alívio ao final de tantas semanas, sem uma única boa notícia. E atenção, eu não posso... Eu não sei quantas ecografias fiz, porque foram mesmo muitas, mas devo-vos dizer que só vim 2 vezes para casa feliz. Em todas as ecografias que eu vim para casa, havia sempre qualquer coisa que não estava bem. Ou os braços eram curtos, ou as pernas eram curtas, ou um bebê já estava com muito menos peso que o outro, ou nunca eu vim para casa feliz. Sem ser dessas 2 vezes, pronto, eu vinha sempre a chorar. Portanto, eu percebo que há muitas dúvidas ao longo de uma gravidez gemelar. Há muitos medos, há muitos receios. Há mulheres que têm uma gravidez santa e ainda bem. Não. Oh filho, isso é a boca do humano. É que eu tento fazer vídeos, mas é que tenho 2 bebés. Vocês malandros. Como eu estava a dizer, há mulheres que têm gravidezes santas e abençoadas sejam. Eu acho que eu quero muito voltar a estar grávida, eu quero muito ter outro filho. E vou-vos dizer, eu adoro ser mãe, amo ser mãe. Acho que está a ser a melhor experiência de sempre da minha vida. Acho que as crianças são fenomenais e acho que nós podemos evoluir muito enquanto ser humano quando somos pais. E acho que trazer uma criança ao mundo só nos ensina. Na realidade, é só isso. A criança só veio ao mundo para nos ensinar. E eu sinto que não consegui aproveitar a minha gravidez. E atenção, olhem que eu adorei estar grávida. Eu adorei gerar vidas dentro de mim. Mas já sinto que não a aproveitei por todos estes acontecimentos ao longo da gravidez. Devo dizer-vos que após as 30 semanas, eu comecei, eu comecei, mas sem saber, a ter contrações. Eu não fazia a mínima ideia e hoje também não faço o que é que são contrações, não me perguntem qual é a sensação, porque eu não sei descrevê-la. Eu achava que as contrações que eu estava a ter eram uma anela a espetar-me os pés nas costelas e fiquei a saber que talvez não fosse. Tenho dúvidas, porque a dor vinha-me daqui, pronto, e eu achava sempre que era uma anela que me estava a pôr os pés nas costelas. Eu tive os meus filhos no dia em que fizeram 34 semanas.
E foi uma história engraçada até, porque eu estava mais ou menos à espera de que iria ficar internada e achei que fosse ficar internada por 11 dias. E isto em época de Covid. Vou ter que pegar aqui no manhã. Vou dizer sem olharem para este bebê fofo cheio de iogurte na cara. Depois o novo vai começar a chorar eventualmente. Mas pronto, como eu estava a dizer, vou só buscar um boneco. Não faça barulho. Eu a partir das 30 semanas fui das 30 semanas fui todas as semanas ao hospital. Todas as semanas eu era vigiada, fazia-me CTG, etc. E às 34 semanas, como eu estava a dizer, eu fui internada, pronto. Eu já estava à espera de ser, eu tive uma consulta que era supostamente uma consulta de rotina, mas já sabia que ia ser uma consulta de rotina com brinde. Então o brinde foi a minha doutora, a doutora Terezinha, ter-me dito que, pronto, mas já estava à espera que ia ser internada, não já eu? Bem, realmente sim. Então tive de direito a despedir-me do meu namorado. Também queres colinho? Sim. Anda cá, mamãe. Então, mas assim tem que ser sem brinquedos. Pronto, sim. Vou tentar ser rápida porque eles agora são capazes de não me permitir. E então, às 34 semanas, depois, após nós nos termos despedido, eu conheci o meu quarto, onde iria permanecer provavelmente 11 dias, que a minha cesariana iria ser para dia 22, perdão, para dia 22 de julho, no dia em que eles iriam fazer as 36 semanas, pronto. No dia em que eu fiquei internada, por acaso, por coincidência, às 4 da manhã o Noah arrebentou-me as águas. Arrebentou-me... Foi muito engraçado, a história me gira, porque eu dormi lá no hospital, não é? E então, comecei a acordar imenso e eu já estava naquela fase da gravidez em que dormir era horrível porque me davam imensas dores, tinha imensa vontade de fazer xixi, acordava tantas vezes que às tantas eu dei por mim, eu vou desistir de dormir porque esquece, isto é impossível dormir, eu doía-me a anca, doía-me os ombros, já me doía tudo. E então chegou ali à 1h30 da manhã e eu levantei-me tantas vezes para fazer xixi, tantas vezes a partir da 1h30, que chegou ali às 3 e eu pensei assim, vou desistir de dormir. Vou desistir de dormir porque realmente esquece para que é que eu vou dormir. Até que senti assim uma coisinha a sair-me para as pernas. Eu já estava deitada e começou a escorrer. E eu sabia que não era xixi porque eu tinha acabado de fazer xixi. Então calmamente levantei-me. Fui bater à porta das enfermeiras, que estava tudo apagado, não é? Disse, olha, boa noite, peço desculpa, mas eu acho que me arrebentaram as águas. Vá-se deitar que a gente vai já lá ter consigo. Bem, eu devo-vos dizer que aquilo é mesmo uma cena a filme. Eu não estava à espera que aquilo fosse uma cena tão fixe. Então, basicamente, elas entraram, puseram-me fazer o CTG, vem uma médica, faz-me o tal toque para ver como é que está ali a dilatação do colo do útero e do nada tira-me os dedos de lá de dentro e aquilo faz mesmo tipo um balão. Mesmo à filme, eu achei aquilo uma cena altamente. Então foi aqui uma menina Noah que decidiu que estava na altura de conhecer a mamã e decidiu, pronto, vir para o mundo e descobrir o mundo e ver como é que o mundo era fixe. Problema, apanhei troca de turnos na maternidade. Portanto, eu vou dizer que pertencia à terra de mim. Eu pertencia àquele grupo de pessoas que estava na hora de sair e que já não ia decidir trabalhar e pertencia àquele grupo de pessoas que estava na hora de entrar mas ainda não tinham aquecido, sabem? Pronto, eu estava nesse grupo de pessoas. Portanto, o que é que acontece? Não havia bloco para mim, eu tive que esperar. Mas nisto, quando foram ver, eu tinha 4 dedos de dilatação. Não me perguntem se doeu, porque a mim não me deu rigorosamente nada, nem senti. Segundo elas, eu estava cheia de contrações e para mim eu não tive dor. Eu sou um caso... Não sei como é que seria para parir normal, porque era o meu sonho, era parir normal. Não pude, o Noah estava pélvico. Teve pélvico desde as 20 semanas, acho que nunca mais voltou a estar cefálico. E então, ele era o gêmeo 1, e então ele comandava aqui o processo, até acredito e sei que existem casos de bebés que nascem pélvicos. Não foi o meu caso, não tive essa sorte. Embora tivesse adorado, não tive essa sorte.
Portanto, quando eu entrei para o bloco operatório e me deram a epidural, eu prometo que não estava nervosa, estava super calma, eu só queria conhecer os meus bebés e embora soubesse que eram prematuros, eu tinha tanta fé, que eles pudessem estar grandes o suficiente para vir para o pé de mim, sabem? Um sonho, não sei explicar. Achei que ia vê-los pelo menos, achei tudo, mas não achei que ia ficar assim separada deles. Achei que as coisas iam correr de forma diferente do que correram para mim. Entretanto, a epidural não fez efeito e eu senti tudo. Tiveram que me sedar e eu fui sedada. Eu não porque eu senti-os fazer tudo e mais alguma coisa. Não aconselho. Quando acordei da sedação, ouvi um deles chorar, não sei qual foi, não os vi, não me deixaram vê-los, achei aquilo. Eu percebo, atenção, eu percebo, mas uma mãe que acabou de parir não percebe. Portanto, eu percebo agora, naquela altura, não percebi. Devo-vos dizer que eu estive 8 horas no recobro, foi o tempo que eu demorei a já não aguentar ir vê-los. Eu tive as 8 horas completamente a chorar, com uma tensão altíssima, prestes a falecer quase. Eu, eu disse, naquela altura, eu tenho noção que disse que preferia morrer do que estar ali. Ninguém me dizia notícias dos meus filhos. Lá consegui com uma enfermeira super querida, duas, aliás, conhecidas, que me trouxessem notícias e fotografias para eu vê-los, porque ninguém me acalentava o coração, ninguém me dizia nada sobre eles, não sabia de nada, não sabia de nada, estava sozinha, estava no recobro com todas as mães e os seus bebés, ouvia chorar e nenhum deles era o meu. E mães que acabaram de parir e que se sentem completamente desesperadas, mas têm os vossos bebés com vocês, não se sintam. Porque vocês, eu acho que têm tanta sorte por terem os vossos bebés com vocês. Errem com os vossos bebés. Vocês estão no direito de errar com os vossos bebés, mas não se sintam perdidas, porque perdidas estão as mães que não têm os bebés ao lado. Portanto, abracem este conselho, porque é verdade mesmo. Não ter bebê ao nosso lado quando acabamos de parir é tão duro, tão duro, tão duro. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. É como se não existíssemos naquele momento. Eu acho que não existia propriamente. Até que me disseram assim: pode-se levantar, e eu aproveitei, que já que me posso levantar e vou até à ANEL. Fui até à ANEL sozinha, acabada de ser cozida de uma cesariana. Um à parte, não me contaram isto, nunca ninguém me contou isto. Há uma coisa que eu acho que deve ser pior do que qualquer parto, que acho que é obrigatório, pelo menos eu assim deduzi que fosse, e eu percebo agora também, mais uma vez, porque é que aconteceu e porque é que acontece, que é ver como é que o nosso útero está a reverter o processo, ou seja, como é que ele está a encolher. Então vêm os enfermeiros e as enfermeiras fazer-nos uma pressão na barriga, e eu devo-vos dizer, mães, que é, sem dúvida alguma, a coisa mais dolorosa que me fizeram no hospital. Pronto. Não vos quero assustar de todo. Isto é uma coisa que acho que todas nós temos que passar por isto, mas é horrível. Eu dizia, por favor, parem, e depois pedia desculpa. Foi horrível. Pronto, e depois lá consegui, super debilitada, com a barriga toda cozida, andar a passinho de caracol para ir ver os meus filhos, e passadas 8 horas consegui vê-los. Não tenho palavras para descrever o que é entrar na neonatologia e ver todos os bebés que lá estão, e ver todos os pais que lá estão, e ver os meus filhos. É catastrófico. Porque basicamente é do género. Nós sabemos que aquilo é o melhor sítio para eles estarem. Nós sabemos que aquilo, sem dúvida... Vamos fazer uma pausa. Pronto, como eu estava a dizer, nós sabemos enquanto mães que é sem dúvida o melhor sítio para os nossos filhos estarem é na NEO, porque eles estão com cuidados, nos cuidados certos e a serem tratados o melhor possível e com as necessidades que eles precisam naquele momento. Mas o nosso cérebro de pós-paridas não sabe pensar assim, ok? O nosso cérebro de pós-paridas sai da NEO todos os dias a chorar, ainda por cima se estivermos em época de pandemia que não podemos lá estar 24 horas, eu todos os caminhos que fiz para casa foi a chorar. Mas esse é um vídeo que eu quero fazer mais tarde.
Este é um vídeo para falar sobre a minha gravidez e em como vocês não estão sozinhas se tiverem tantas dúvidas como eu tive. Procurem mães que se sintam da mesma forma que vocês ou que já se sentiram. Se vocês se identificam com a vossa gravidez, identificam-se na vossa gravidez comigo, pá, partilhem as vossas angústias comigo, as vossas dores. Eu sou muito sensível com as grávidas, desde que estive grávida, ainda mais. Eu acho que quando as pessoas nos dizem, mas gravidez não é doença. Ninguém sabe o que é que a mulher grávida está a passar, ninguém sabe o que é que a mulher grávida está a sentir, ninguém sabe se elas têm as hormonas todas desreguladas e chora de dia e chora de noite e chora a toda a hora. Eu não fui uma grávida chorona, eu diverti-me imenso, mesmo assim. Eu não tive. Eu não senti. Filhote? Eu não senti o abalo do baby blues após o parto. E eu acho que vai da força e acho que vai do temperamento de cada uma de nós. Eu não senti porque simplesmente sentia-me feliz cada vez que punha os pés dentro do hospital porque sabia que ia ver os meus filhos, mas quando vinha de lá vinha o caminho inteiro a chorar para casa, portanto fazia 40 minutos de choro por dia. Se tivesse que fazer mais, se fazer mais fazia, mas também fazia pouco. Não, acho que choro agora mais quando me lembro de certas coisas e choro muito de felicidade, porque acho, e choro de cansaço também, atenção, mas chorar é bom, chorar é ótimo. Nós devemos explicar aos nossos filhos que chorar faz parte e que todos nós choramos, portanto está tudo ok. E pronto, é isto que eu vos queria dizer. O próximo vídeo será para falar sobre a estadia dos meus filhotes na NEO, sobre o que eu aprendi lá, sobre o que aconteceu lá. E espero que tenham gostado, espero que partilhem, espero que se sintam mais leves após este vídeo. E espero sinceramente que a vossa gravidez seja uma gravidez tranquila, ou que pelo menos vocês a tentem fazer tranquila. Acreditem em vocês, acreditem nos vossos bebés e no universo, porque se o universo pôs dentro da nossa barriga 2 filhotes, é porque acredita que nós conseguimos, ok? E não há nada melhor do que termos 2 bebés. Eu acredito que ter 4 deve ser fantástico, 4 bebés sim, juntos, tipo seguidos, 4 filhos, pimba. Mas 2 já é ótimo. E é possível sozinha. Beijinhos.